Olá, querem jogar um jogo? Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou falar de Jogos Mortais 8, ou Jogos Mortais Jigsaw, ou Jogos Mortais do Legado, como queiram chamar esse oitavo capítulo. Essa máscara divertida foi dada pela Paris Filmes, muito obrigado. Bom pessoal, Jogos Mortais é uma das maiores franquias de filme de terror, sim, é uma das maiores, porque ela lucrou bastante. É um filme barato, esse oitavo episódio, ele custou 10 milhões e já arrecadou quase que o dobro lá nos Estados Unidos. Aqui ele fará uma bilheteria boa também, eu acredito, porque ele tem um público já cativo. Os adolescentes, até quem é adulto hoje, cresceu assistindo Jogos Mortais no cinema ou em casa. Então ele já tem um público estabelecido. É que nem o Freddy Krueger, o Jason, o Michael Myers, eles já têm um público estabelecido. Então quando tem estreia, já o pessoal corre para o cinema. A diferença é que Jogos Mortais ele conseguiu trabalhar melhor esse público. Os outros filmes eles são mais antigos, então é um pouco difícil pegar já esse público. Agora Jogos Mortais não, era um filme por ano, então conseguiu manter um público fiel. E a história é 10 anos após a morte do Jigsaw. O filme, o último, é de 2010, o sétimo. Então 7 anos desde o último filme. Eu achei interessante, ele não é tão ruim quanto você imagina, porque os outros, se você lembrar, os outros Jogos Mortais, eram muito sangrentos. Começou com uma ideia genial no primeiro, depois deslanchou para violência gratuita, era morte por morte, era apenas para mostrar pessoas explodindo, se matando por mostrar, sabe? Não tinha mais uma história aprofundada. Porque o Jigsaw, ele era um vilão interessante, ele tinha câncer e ele queria punir as pessoas, mostrar às pessoas que elas podiam ter uma segunda chance, mesmo elas sofrendo, elas poderiam deixar para trás um passado de crime ou algo que ela fez de errado. Os outros assassinos que tiveram, que foram mais de um, começaram a matar por matar e dane-se, sabe? Eu achei interessante, porque eles tentaram dar uma renovada, para começar com os irmãos gêmeos que dirigiram ele, né? São eles, o Michael Spearing e o Peter Spearing, eles foram os diretores do Predestinado, uma ficção científica que é confusa, mas muito interessante. E o que eles fizeram de diferente, que eu gostei bastante, foi que eles mudaram. Vocês se lembram, no quarto filme, havia uma investigação policial, né? Pelo policial do FBI, só que era uma investigação que não chegava a lugar nenhum. Esse novo episódio é uma investigação mais aprofundada, o foco é mais nos policiais, enquanto acontece de pano de fundo um outro jogo, só que você vai entender a relação de um com o outro, é bem legal. Eu gostei da jogada final de mudança. Eu não vou contar, porque obviamente é spoiler. Mas eu gostei que é mais mostrado o ponto de vista da polícia, sabe? Como é feita a investigação, tudo. Quem é o novo imitador, assassino. Ele ficou muito parecido com o quarto filme, mas ele explorou melhor o lado policial. De resto, ele é praticamente igual aos outros. Muitas mortes, muitas entre aspas, é outro diferencial também com os outros. Ele diminuiu a dose de sangue e a dose de matança. Continua o sadismo, que é a marca registrada da franquia, mas diminuiu um pouco o nível de sangue e o nível de mortes. Porque eles decidiram focar mais na história e esqueceram um pouco as armadilhas. Parecia que o pessoal estava ficcionado em fazer armadilha, armadilha, armadilha. Esqueceu da história, não existia mais história em Jogos Mortais. Era interessante, mas não era ao mesmo tempo, se você pensar. Talvez não agrade aos fãs dos outros filmes, que gostavam da matança, do sangue espirrando na cara. O pessoal amava, é uma coisa impressionante. Esse tá mais pra suspense que terror, que gore. Eu acho que vale a pena investir em um novo modelo, não sei, porque aquilo lá pra mim já tava muito saturado. Eu acho que um suspense um pouco mais leve atrai até um novo público, eu não sei, eu gostei, os outros já tinham me enchido o saco, sabe, era muita matança desnecessária, não levava a nada aquilo. Esse talvez não leve a nada também, mas pelo menos ele é melhor explorado, apesar de não aprofundar muito. Os personagens, eles não são desenvolvidos em nenhum momento, a não ser os policiais, o lado dos policiais, ok, eles são um pouquinho desenvolvidos, apesar de não precisar, já que é um filme de matança, de investigação.
os dois policiais e os dois legistas. Os dois legistas, eles têm talvez um papel mais primordial, eu diria, porque eles que vão atrás mais do que a polícia. As armadilhas, como eu disse, não ficaram nada de diferente, sabe? Eu não vi nada de impressionante nas armadilhas. Por sinal, foram bem fracas. Talvez a última foi a mais interessante, que ele tem aquele aparelho, né, que sai um monte de raio lasers e ele vai se fechando até fatiar o rosto das pessoas. Bom, de resto é isso. Os Jogos Mortais continuam, porque agora tem um imitador e provavelmente em 2018, 2019, 2020 sairão mais filmes, né? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ler a crítica que está no site Bastidores. Até mais!